Existe um tipo de sabedoria que não é percebida por todos. Ela não chama a atenção imediata, não se impõe pela aparência e nem se revela para quem apenas observa de forma superficial. Ela está escondida nas entrelinhas da vida, nos princípios mais profundos e nas decisões que poucos conseguem sustentar. O livro de Provérbios, escrito sob a inspiração de Salomão, não apresenta apenas conselhos morais. Ele revela um código de percepção espiritual e prática que separa aqueles que apenas vivem daqueles que realmente compreendem a vida. Ao longo dos séculos, muitos leram essas palavras, mas nem todos conseguiram enxergar o seu verdadeiro peso. Porque existe uma diferença entre ler e discernir, entre conhecer e viver, entre ouvir e ser transformado. E é justamente aqui que nasce a pergunta que provoca e confronta. Será que todos conseguem acessar esse nível de entendimento? Ou existe um grupo específico que realmente enxerga o que está escondido? A sabedoria de Provérbios não é apenas informação, é revelação aplicada. Ela molda escolhas, reorganiza pensamentos e expõe padrões internos que normalmente passam despercebidos. E por isso, ela não é para todos de forma automática, mas para aqueles que estão dispostos a enxergar além do óbvio. Este conteúdo não é apenas uma leitura, é um convite ao discernimento, um chamado para olhar a própria vida com mais profundidade e perceber o que antes parecia comum, mas carrega um significado muito maior. Porque no fim, a verdadeira pergunta não é se a sabedoria existe, mas se você é capaz de enxergá-la. A maioria das pessoas se aproxima do livro de Provérbios como quem busca conhecimento rápido, respostas fáceis ou frases prontas para o dia a dia. Mas há um segredo escondido que poucos percebem. A sabedoria descrita ali não é apenas algo que se aprende, é algo que se revela. Existe uma diferença profunda entre ler palavras e discernir verdades espirituais. E é exatamente nesse ponto que os escolhidos começam a se destacar dos demais. Salomão não escreveu Provérbios como um simples compilado de conselhos humanos, mas como códigos espirituais que exigem sensibilidade para serem compreendidos. Quem lê de forma superficial enxerga regras. Quem lê com o espírito atento enxerga princípios eternos. E esses princípios não são acessados por inteligência natural, mas por um coração alinhado com Deus. A sabedoria verdadeira não entra pela mente primeiro. Ela toca o espírito antes de se manifestar no entendimento. O problema é que vivemos em uma geração saturada de informação, mas carente de revelação. Muitos sabem muito, mas vivem pouco. Acumulam conhecimento, mas não experimentam transformação. Provérbios confronta esse padrão, porque ele não foi escrito para informar, foi escrito para transformar. E transformação só acontece quando há abertura interior, quando há disposição para ser moldado. Os escolhidos são aqueles que não apenas leem, mas param, refletem, absorvem e permitem que cada palavra os confronte. Eles entendem que cada versículo é um espelho que revela intenções, pensamentos e caminhos ocultos do coração. E quando essa revelação acontece, não há como permanecer o mesmo. A sabedoria começa a operar de dentro para fora, alterando decisões, atitudes e prioridades. Existe algo poderoso nisso. A revelação exige humildade. Quem acha que já sabe, nunca aprende. Quem se considera cheio, nunca é preenchido. Por isso, os escolhidos são, antes de tudo, ensináveis. Eles se colocam na posição de aprendizes constantes, reconhecendo que sempre há um nível mais profundo a ser acessado. E é nessa postura que a sabedoria começa a se manifestar de forma sobrenatural. A diferença entre os que são transformados e os que permanecem iguais está na forma como recebem a palavra. Uns ouvem como informação passageira, outros recebem como direção de vida. Provérbios não muda quem apenas escuta,
Ele muda quem pratica, quem internaliza, quem decide viver aquilo que foi revelado. E essa decisão é o divisor invisível entre multidões e escolhidos. Por isso, a pergunta permanece ecoando. Você está apenas acumulando conhecimento ou está sendo transformado por aquilo que lê? Porque no final, não será a quantidade de informação que você possui que definirá seu destino, mas o nível de revelação que você permitiu entrar no seu coração. E essa é a primeira chave que separa quem apenas vê de quem realmente enxerga. No livro de Provérbios, existe uma declaração que não é apenas um conselho, é um fundamento espiritual. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que antes de qualquer entendimento, estratégia ou direção prática, existe uma postura interior que define quem realmente terá acesso à sabedoria. E essa postura não é comum. Ela é o filtro invisível que separa os escolhidos dos superficiais. Salomão não estava falando de medo no sentido humano, mas de reverência profunda, respeito absoluto e consciência constante da presença de Deus. O temor do Senhor é viver sabendo que cada decisão, cada palavra e cada pensamento estão diante dele. É essa consciência que alinha o coração e impede que a pessoa viva de forma impulsiva, desgovernada ou desconectada da verdade. Muitos querem sabedoria, mas rejeitam esse princípio. Querem direção, mas não querem submissão. Querem resultados, mas não querem alinhamento. E é exatamente por isso que permanecem presos em ciclos de erro. A sabedoria de Provérbios não pode ser acessada por quem vive sem referência espiritual, porque ela nasce de um relacionamento, não apenas de um raciocínio lógico. Os escolhidos entendem algo que poucos aceitam. O temor do Senhor não limita, ele protege. Ele funciona como um filtro interno que impede decisões precipitadas, escolhas destrutivas e caminhos perigosos. Antes mesmo do erro acontecer, o coração que teme a Deus já sente um alerta, uma inquietação, um freio invisível que impede a queda. Existe uma sensibilidade espiritual que só é ativada nesse lugar. É como se a pessoa começasse a perceber o que antes passava despercebido. Discernir ambientes, intenções, oportunidades e riscos se torna algo natural. Isso não é sorte, é fruto de um coração alinhado. E esse tipo de percepção é uma das maiores evidências de que alguém está vivendo a sabedoria de forma real. O temor do Senhor também gera algo essencial: integridade. Porque quem teme a Deus não age corretamente apenas quando está sendo observado por pessoas, mas principalmente quando ninguém está vendo. Essa coerência interior constrói caráter, e caráter sustenta destinos. Muitos até começam bem, mas sem esse fundamento não conseguem permanecer firmes. No final, fica claro que o temor do Senhor não é opcional, é a porta de entrada. Sem ele, tudo se torna raso, instável e incompleto. Com ele, a sabedoria deixa de ser teoria e passa a ser direção viva. Então, mais uma vez, a pergunta se impõe: você está buscando sabedoria ou está disposto a viver o princípio que libera o acesso a ela? Porque essa resposta define tudo. No livro de Provérbios, há um contraste constante entre dois tipos de pessoas: os sábios e os tolos. E uma das marcas mais evidentes dessa diferença não está no quanto sabem, mas em como reagem quando são corrigidos. Essa é uma linha invisível, porém decisiva, porque enquanto muitos rejeitam a correção, os escolhidos a abraçam como um instrumento de crescimento. Salomão revela que aquele que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é insensato. Isso confronta diretamente o orgulho humano, porque ninguém gosta naturalmente de ser confrontado. A correção expõe falhas, revela fraquezas e desmonta justificativas. E é exatamente por isso que ela se torna uma ferramenta poderosa de transformação. Os escolhidos entendem algo que poucos conseguem aceitar. A correção não é rejeição, é cuidado.
Quando alguém é corrigido, significa que ainda há oportunidade de ajuste, crescimento e realinhamento. A ausência de correção, muitas vezes, é um sinal de abandono. Mas quem tem maturidade espiritual aprende a discernir o valor oculto por trás de cada confronto. Existe uma diferença clara entre quem quer ter razão e quem quer crescer. Quem quer ter razão se defende, se fecha, cria argumentos e resiste. Quem quer crescer escuta, reflete, filtra e ajusta. E essa postura determina a velocidade da transformação. Pessoas que rejeitam correção permanecem presas nos mesmos ciclos, enquanto os que a recebem avançam de nível constantemente. A correção também revela o estado do coração. Um coração endurecido se ofende facilmente, interpreta tudo como ataque e se fecha. Já um coração ensinável consegue separar emoção de verdade, ego de propósito, dor de crescimento. Essa capacidade de discernir é um sinal claro de maturidade espiritual e emocional, e é uma marca dos escolhidos. Outro ponto profundo é que a correção não vem apenas de pessoas, mas também de circunstâncias. Erros, perdas, frustrações e consequências também são formas de ajuste. Os escolhidos não desperdiçam essas experiências. Eles aprendem, reorganizam e evoluem. Enquanto muitos reclamam da dor, eles extraem sabedoria dela. No final, a correção se torna um divisor de destinos. Quem a rejeita se limita, se repete e se perde. Quem a ama se transforma, amadurece e se posiciona em outro nível de vida. Então a pergunta permanece clara e inevitável. Como você reage quando é confrontado? Porque a sua resposta a isso revela se você está entre os que apenas ouvem ou entre os que realmente estão sendo transformados. No livro de Provérbios, a disciplina não aparece como uma sugestão. Ela é apresentada como um princípio inevitável para quem deseja viver uma vida ajustada, estável e próspera. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. Não existe transformação sem disciplina. Existe desejo, intenção, até emoção, mas sem disciplina nada se sustenta. É nesse ponto que os escolhidos começam a se destacar. Salomão revela que aquele que ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem a despreza permanece na ignorância. Isso mostra que disciplina não é apenas um hábito externo, mas uma decisão interna constante. É escolher o certo quando o errado é mais fácil. É manter o foco quando a vontade desaparece. É permanecer firme, mesmo quando ninguém está vendo. A maioria das pessoas vive guiada por emoções. Se estão motivadas, agem. Se não estão, param. Mas os escolhidos operam em outro nível. Eles não dependem de motivação. Eles dependem de decisão. E essa decisão se transforma em constância. A disciplina, nesse contexto, deixa de ser um peso e passa a ser uma estrutura que sustenta o crescimento. Existe algo profundo nisso. A disciplina constrói liberdade. Pode parecer contraditório, mas quem não se disciplina acaba se tornando escravo dos próprios impulsos. Já quem se governa internamente passa a dominar áreas da vida que antes eram descontroladas. Provérbios ensina que o domínio próprio vale mais do que conquistar cidades, porque revela um nível de governo interior. Os escolhidos entendem que pequenas disciplinas diárias geram grandes resultados ao longo do tempo. Eles não vivem apenas de grandes decisões, mas de ajustes constantes. A forma como falam, pensam, administram o tempo, lidam com emoções e fazem escolhas simples no dia a dia, constrói um caminho sólido e consistente. Outro ponto essencial é que a disciplina revela prioridade. Sempre haverá tempo para aquilo que realmente é importante. Quando alguém diz que não tem tempo, na verdade está revelando o que não considera prioridade. Os escolhidos reorganizam suas vidas com base em princípios, não em conveniências. Isso muda completamente os resultados que experimentam. No final,
a disciplina se torna um divisor silencioso. Não faz barulho, não chama a atenção imediata, mas ao longo do tempo cria uma diferença visível entre quem cresce e quem permanece estagnado. Então, a pergunta se torna inevitável. Você está vivendo baseado no que sente ou no que decidiu se tornar? Porque essa resposta define se você continuará comum ou se entrará no caminho dos verdadeiramente transformados. No livro de Provérbios, a sabedoria nunca foi apresentada como algo teórico, abstrato ou distante da realidade. Pelo contrário, ela sempre se manifesta no cotidiano, nas decisões simples, nas atitudes silenciosas e nos comportamentos repetidos ao longo do tempo. E é exatamente aqui que muitos se enganam. Pensar que saber é o mesmo que viver, mas não é. E os escolhidos entendem isso profundamente. Salomão estruturou seus ensinamentos de forma que a sabedoria pudesse ser aplicada em áreas práticas da vida: finanças, palavras, relacionamentos, trabalho, emoções e decisões. Isso revela que a verdadeira sabedoria não é medida pelo quanto alguém conhece, mas pelo quanto alguém aplica. Porque conhecimento sem prática não transforma, apenas acumula. Existe uma diferença clara entre quem admira a sabedoria e quem vive por ela. Muitos gostam de ouvir, compartilhar frases e até ensinar outros, mas não aplicam em si mesmos. Já os escolhidos fazem o caminho inverso. Primeiro vivem, depois falam. Eles entendem que a autoridade verdadeira nasce da prática, não do discurso. A sabedoria prática exige responsabilidade, porque quando você entende um princípio, você se torna responsável por aplicá-lo. E isso tira a pessoa da zona de conforto. Não dá mais para agir de qualquer forma, reagir impulsivamente ou viver sem direção. A revelação cobra posicionamento. E é por isso que nem todos estão dispostos a viver nesse nível. Os escolhidos não esperam condições perfeitas para aplicar o que aprenderam. Eles começam com o que têm, onde estão. Ajustam a forma de falar, mudam atitudes, reorganizam prioridades e tomam decisões diferentes. E pouco a pouco, os resultados começam a aparecer. Não como algo mágico, mas como consequência de um novo padrão de vida. Outro ponto profundo é que a prática da sabedoria gera consistência, e consistência gera confiança. Pessoas sábias se tornam estáveis, previsíveis no melhor sentido. Não são levadas por impulsos, mas guiadas por princípios. Isso impacta todas as áreas da vida. Relacionamentos se fortalecem, decisões se tornam mais seguras e caminhos se tornam mais claros. No final, a sabedoria prática se torna a evidência visível de uma transformação invisível. Não está apenas no que a pessoa diz, mas no que ela vive diariamente. Então a pergunta se torna direta. A sabedoria que você tem aprendido está mudando a sua vida, ou apenas ocupando espaço na sua mente? Porque essa resposta revela se você está apenas ouvindo provérbios, ou sendo moldado por ele. No livro de Provérbios, poucas áreas são tão enfatizadas quanto o poder das palavras. Isso não é por acaso. A forma como alguém fala não é apenas um detalhe comportamental, é um reflexo direto do que está dentro do coração. E aqui está uma verdade que muitos ignoram. Você pode até tentar esconder quem é, mas sua boca sempre vai revelar. Salomão ensina que a língua tem poder de vida e morte. Isso significa que palavras não são neutras. Elas constroem ou destroem, aproximam ou afastam, edificam ou ferem. E os escolhidos entendem que falar não é apenas reagir, é uma responsabilidade. Cada palavra carrega direção, intenção e consequência. A maioria das pessoas fala impulsivamente, movida por emoções momentâneas. Fala quando está irritada, quando está ansiosa, quando está ferida. Mas os escolhidos operam em outro nível.
Eles aprenderam a filtrar o que sentem antes de transformar isso em palavras. Eles entendem que nem tudo que se sente deve ser dito, e nem tudo que se pensa deve ser expresso. Existe um princípio poderoso aqui. Quem governa a boca demonstra que já começou a governar o interior, porque controlar palavras exige domínio sobre emoções, pensamentos e reações. E isso não acontece por acaso. É fruto de disciplina, consciência e temor a Deus. É um sinal claro de maturidade. Outro ponto profundo é que palavras não afetam apenas os outros. Elas moldam quem fala. Aquilo que você declara constantemente começa a influenciar sua mentalidade, suas decisões e até sua percepção da realidade. Os escolhidos são cuidadosos com isso. Eles evitam palavras negativas, destrutivas e vazias e aprendem a falar com intenção e sabedoria. Provérbios também mostra que o silêncio, muitas vezes, é uma forma de sabedoria. Nem toda situação exige resposta. Nem toda provocação merece reação. Saber calar no momento certo é tão poderoso quanto saber falar no momento certo. E essa sensibilidade é algo que poucos desenvolvem, mas que faz toda a diferença. No final, a boca se torna um termômetro espiritual. Ela revela se há sabedoria ou impulsividade, maturidade ou imaturidade, transformação ou estagnação. Então, a pergunta se torna inevitável. Suas palavras estão construindo o seu futuro ou sabotando o seu caminho. Porque aquilo que você libera pela boca revela exatamente quem você está se tornando. No livro de Provérbios, existe uma instrução que carrega um peso espiritual profundo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso revela que a maior batalha não acontece fora, acontece dentro. E poucos percebem isso. Os escolhidos, porém, entendem que o coração é o centro de decisões, emoções e direções. Salomão não estava falando apenas de sentimentos, mas do interior completo do ser humano, pensamentos, intenções, desejos e inclinações. O coração é como uma fonte. Tudo o que sai dele contamina ou purifica a vida ao redor. Por isso, quem não governa o interior acaba sendo governado pelas circunstâncias externas. A maioria das pessoas tenta mudar resultados sem mudar o coração. Querem uma vida diferente, mas mantêm os mesmos pensamentos, os mesmos padrões emocionais e as mesmas inclinações internas. E isso gera ciclos repetitivos, porque no final a vida sempre reflete o estado interior. Os escolhidos quebram esse ciclo ao entender que a transformação começa de dentro para fora. Guardar o coração não é se fechar para tudo, mas filtrar o que entra. É ter consciência do que você permite ocupar sua mente, influenciar suas emoções e direcionar suas decisões. Ambientes, conversas, conteúdos e relacionamentos têm impacto direto no coração. E quem não vigia isso, aos poucos, perde clareza, sensibilidade e direção. Existe também uma batalha silenciosa acontecendo constantemente. Pensamentos negativos, dúvidas, medos, comparações e desejos desordenados. Tudo isso tenta ocupar espaço no coração. E quem não aprende a confrontar esses elementos acaba sendo dominado por eles. Os escolhidos não ignoram essa batalha. Eles enfrentam, ajustam e reorganizam o interior diariamente. Outro ponto profundo é que um coração desalinhado pode sabotar até boas oportunidades. Às vezes, a pessoa tem portas abertas, caminhos disponíveis, mas decisões erradas bloqueiam tudo. Por quê? Porque o problema não está fora, está dentro. Já um coração alinhado com princípios consegue transformar até situações difíceis em caminhos de crescimento. No final, fica claro que o coração é o verdadeiro centro de comando da vida. Quem o guarda, governa sua própria trajetória. Quem o ignora, vive reagindo ao que acontece. Então, a pergunta se torna inevitável. Você tem protegido o seu coração
Ou tem permitido que qualquer coisa o influencie? Porque essa resposta define o rumo da sua vida mais do que qualquer circunstância externa. Dentro do livro de Provérbios, a preguiça não é tratada como um simples defeito de comportamento, mas como um sinal claro de desalinhamento interior. Ela não aparece apenas como falta de ação, mas como ausência de visão, de propósito e de consciência. Quem vive dominado pela preguiça ainda não despertou para o valor do tempo, das oportunidades e da própria vida. Ao observar os ensinamentos de Salomão, percebe-se que a diligência é constantemente exaltada, como um caminho de prosperidade e estabilidade. Não se trata apenas de trabalhar muito, mas de agir com constância, responsabilidade e intenção. Existe uma diferença entre estar ocupado e ser produtivo, e os escolhidos entendem isso com clareza. Muitos associam preguiça apenas ao corpo, mas ela começa na mente. Pensamentos de procrastinação, justificativas constantes e adiamentos repetidos criam um padrão invisível que paralisa a vida. Aos poucos, decisões deixam de ser tomadas, oportunidades são perdidas e o tempo começa a trabalhar contra a pessoa. Esse é um processo silencioso, mas extremamente destrutivo. Em contraste, aqueles que despertam desenvolvem um senso de urgência equilibrado. Não vivem ansiosos, mas também não vivem adiando. Compreendem que cada dia carrega sementes de futuro e que pequenas ações, quando repetidas com consistência, produzem resultados extraordinários ao longo do tempo. A diligência, nesse contexto, se torna um estilo de vida. Outro aspecto importante é que a preguiça rouba não apenas resultados, mas também identidade. A pessoa começa a duvidar de si mesma, perde confiança e passa a se enxergar como incapaz. Isso afeta todas as áreas: emocional, espiritual e prática. Já a ação constante fortalece a mente, gera clareza e constrói uma percepção diferente sobre quem se é. Há também um princípio espiritual por trás disso. Quem é fiel no pouco se torna apto para o muito. Não se trata apenas de capacidade, mas de responsabilidade. Os escolhidos fazem bem o que está diante deles, mesmo que pareça pequeno. Eles não esperam grandes oportunidades para agir. Eles transformam pequenas tarefas em grandes sementes. No fim das contas, a preguiça não é apenas sobre não fazer, é sobre não se tornar. Enquanto alguns permanecem parados, outros avançam, constroem e se transformam. A pergunta que permanece é direta: você tem tratado o seu tempo como um recurso precioso? Ou tem permitido que ele escorra sem propósito? Porque essa resposta revela se você já despertou ou se ainda está adormecido. Nas linhas do livro de Provérbios, existe uma inversão poderosa de valores que muitos ignoram. Força, poder e impulsividade não são os maiores aliados do sucesso. A sabedoria é. Enquanto o mundo valoriza a ação rápida e imposição, Provérbios revela que discernimento e estratégia são os verdadeiros escudos da vida. Ao transmitir esses ensinamentos, Salomão deixa claro que o sábio não é aquele que reage com intensidade, mas aquele que age com entendimento. A força pode resolver situações imediatas, mas a sabedoria evita problemas antes mesmo que eles surjam. Isso muda completamente a forma de viver, porque desloca o foco da reação para a prevenção. Grande parte das dores que as pessoas enfrentam não vem de falta de capacidade, mas de decisões mal pensadas. Escolhas impulsivas, palavras precipitadas, associações erradas, tudo isso poderia ser evitado com um pouco mais de sabedoria. E é exatamente aqui que os escolhidos se diferenciam. Eles não vivem apenas reagindo ao que acontece, mas antecipando o que pode acontecer. Diante de conflitos, por exemplo, a força tende a gerar confronto, enquanto a sabedoria busca solução. Em momentos de pressão, a força pode levar ao descontrole, mas a sabedoria mantém a clareza. Esse tipo de postura não é fraqueza, é domínio.
e domínio próprio é uma das maiores expressões de poder que alguém pode desenvolver. Existe também uma proteção invisível que a sabedoria oferece. Ela direciona escolhas, ajusta rotas e evita caminhos que parecem bons à primeira vista, mas que escondem consequências negativas. Muitas vezes, o livramento não vem depois do erro, mas antes dele acontecer, através de um discernimento que poucos valorizam. Outro ponto essencial é que a sabedoria constrói segurança ao longo do tempo. Pessoas sábias se tornam mais estáveis, menos vulneráveis a manipulações e mais preparadas para lidar com desafios. Elas não dependem apenas de força externa, porque possuem estrutura interna. E essa estrutura sustenta decisões firmes, mesmo em cenários difíceis. No final, a diferença entre força e sabedoria se torna evidente. A força tenta resolver, a sabedoria evita. A força reage, a sabedoria prevê. A força se impõe, a sabedoria conduz. Então a pergunta se torna inevitável. Você tem confiado mais na sua capacidade de reagir ou na sua capacidade de discernir? Porque essa escolha define o nível de proteção que você experimenta na vida. Ao mergulhar nos ensinamentos do livro de Provérbios, torna-se evidente que ninguém cresce sozinho. A sabedoria não é apenas uma jornada interna, ela se manifesta e se revela nas conexões que escolhemos manter. Pessoas, ambientes e associações funcionam como espelhos e também como influências diretas na construção do nosso destino. Dentro dessa perspectiva, Salomão apresenta um princípio simples, mas profundamente poderoso. Quem anda com sábios se torna sábio, mas o companheiro dos tolos sofre dano. Essa afirmação não é simbólica, ela é prática, real e observável. Relacionamentos não são neutros, eles sempre estão construindo ou desconstruindo algo dentro de nós. Há uma influência silenciosa que acontece no convívio diário. Maneiras de pensar, hábitos, valores e até decisões começam a ser moldados pelo ambiente ao redor. Com o tempo, aquilo que antes parecia distante se torna comum. Por isso, os escolhidos não tratam relacionamentos de forma superficial. Eles analisam, filtram e escolhem com intenção. Nem toda conexão precisa ser mantida. Essa é uma verdade difícil, mas necessária. Algumas relações drenam energia, distorcem valores e atrasam o crescimento. Permanecer em ambientes assim não é sinal de amor ou lealdade, é falta de discernimento. A sabedoria ensina que preservar o propósito, às vezes, exige afastamento. Por outro lado, conexões certas aceleram processos. Pessoas alinhadas com princípios elevam o nível de pensamento, desafiam limites e incentivam crescimento. Não se trata apenas de apoio emocional, mas de construção mútua. Os escolhidos valorizam esse tipo de relacionamento porque entendem que ninguém se torna grande cercado de mentalidades pequenas. Outro aspecto importante é que a sabedoria também se revela na forma como alguém se posiciona dentro dos relacionamentos. Saber ouvir, falar no momento certo, evitar conflitos desnecessários e agir com integridade são sinais claros de maturidade. Não basta escolher bem com quem andar. É preciso também ser alguém que contribui positivamente. No final, os relacionamentos funcionam como um termômetro invisível. Eles mostram onde você está e, muitas vezes, para onde está indo. Então a pergunta se torna inevitável. As pessoas ao seu redor estão te aproximando da sua melhor versão ou te mantendo preso em padrões antigos? Porque essa resposta revela muito mais sobre o seu nível de sabedoria do que você imagina. Ao percorrer os ensinamentos do livro de Provérbios, um padrão se repete com força. O orgulho precede a queda, enquanto a humildade abre caminhos para a honra. Essa não é apenas uma frase conhecida. É uma lei espiritual silenciosa que governa decisões, relacionamentos e destinos. Quem ignora isso, inevitavelmente colide com suas próprias limitações.
Dentro dessa lógica, Salomão expõe algo profundo. O orgulho não é apenas arrogância visível, mas uma resistência interna em reconhecer erros, aprender e se submeter à verdade. Ele distorce a percepção, faz a pessoa acreditar que já sabe o suficiente e bloqueia qualquer possibilidade de crescimento real. Em contraste, a humildade não é fraqueza, mas lucidez. Trata-se da capacidade de se enxergar com clareza, sem exageros nem distorções. Quem é humilde reconhece falhas, aceita correções e permanece aberto ao aprendizado contínuo. Essa postura cria um fluxo constante de crescimento, porque não há barreiras internas impedindo o avanço. O orgulho, por sua vez, age de forma silenciosa. Ele não se apresenta como problema, muitas vezes se disfarça de autoconfiança, independência ou até força. No entanto, por trás disso, existe uma rigidez que impede ajustes, e sem ajuste não há evolução. A pessoa continua repetindo padrões, mesmo quando os resultados mostram que algo precisa mudar. Já a humildade ativa algo poderoso: acesso a conselhos, a direção, a novas perspectivas. Pessoas humildes aprendem mais rápido porque escutam mais, crescem mais porque resistem menos e conseguem enxergar o que outros não veem, justamente porque não estão presas à necessidade de sempre estarem certas. Outro ponto essencial é que a humildade protege. Ela evita decisões precipitadas, reduz conflitos desnecessários e mantém o coração ensinável. Quem caminha nesse nível desenvolve uma estabilidade interior que não depende de validação externa. E isso gera segurança verdadeira, não aparência. No fim, orgulho e humildade são caminhos opostos que levam a destinos completamente diferentes. Um fecha portas, o outro abre. Um cega, o outro revela. Então a pergunta se torna direta: você tem defendido sua imagem ou buscado sua transformação? Porque essa escolha define o quanto você está disposto a enxergar além do óbvio. Ao observar os princípios do livro de Provérbios, fica evidente que prosperidade não começa com dinheiro, recursos ou oportunidades. Ela começa na forma de pensar. Antes de qualquer manifestação externa, existe uma estrutura interna que sustenta ou limita tudo o que uma pessoa pode viver. E é exatamente nesse ponto que muitos se perdem. Nos ensinamentos de Salomão, a sabedoria aparece como algo mais valioso do que prata ou ouro. Isso revela uma verdade profunda. Riqueza material sem estrutura mental é instável. Pode até chegar, mas dificilmente permanece. Já a mente alinhada com princípios se torna capaz de construir, multiplicar e sustentar resultados ao longo do tempo. Grande parte das limitações que as pessoas enfrentam não está do lado de fora, mas dentro da forma como enxergam a vida. Pensamentos de escassez, medo, comparação e insegurança criam barreiras invisíveis. Mesmo quando surgem oportunidades, essas crenças impedem que a pessoa avance. O problema não é a falta de portas, é a incapacidade de atravessá-las. Em contraste, os escolhidos desenvolvem uma mentalidade diferente. Eles passam a enxergar possibilidades onde outros veem obstáculos. Não ignoram dificuldades, mas não se limitam a elas. Essa mudança de perspectiva altera decisões, atitudes e comportamentos. E com o tempo, os resultados começam a refletir essa nova estrutura interna. Outro ponto essencial é que a mente precisa ser alimentada corretamente. Assim como o corpo depende de nutrição, a mente depende de conteúdo, ambientes e influências. Aquilo que você consome diariamente molda sua forma de pensar, e isso, inevitavelmente, molda sua realidade. Os escolhidos são intencionais nesse processo, eles filtram o que entra. Existe também uma conexão direta entre pensamento e ação. Uma mente alinhada produz decisões mais firmes, atitudes mais consistentes e escolhas mais estratégicas. Isso reduz erros,
evita desperdícios e potencializa resultados. A riqueza, nesse contexto, deixa de ser apenas financeira e passa a ser estrutural. No final, tudo converge para um princípio claro. Antes de prosperar por fora, é necessário prosperar por dentro. A mente é o solo onde as sementes da vida são plantadas. Então a pergunta se torna inevitável. O que você tem cultivado dentro de si está te aproximando da abundância ou reforçando limitações? Porque essa resposta define o tipo de vida que você está construindo. Dentro dos ensinamentos do livro de Provérbios, existe uma verdade que confronta a lógica comum. Dominar a si mesmo é maior do que dominar qualquer outra coisa. Em um mundo que valoriza poder externo, conquistas visíveis e vitórias rápidas, a sabedoria aponta para algo mais profundo. O verdadeiro governo começa dentro. Ao transmitir esses princípios, Salomão revela que aquele que controla o seu espírito é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Essa afirmação muda completamente o conceito de força. Não se trata de impor, reagir ou vencer externamente, mas de manter domínio sobre emoções, impulsos e decisões, mesmo em situações de pressão. Grande parte dos erros humanos nasce da falta de autocontrole. Palavras ditas no impulso, decisões tomadas na emoção, atitudes movidas por raiva, medo ou desejo momentâneo. Tudo isso constrói consequências que poderiam ser evitadas. E é exatamente aqui que os escolhidos se diferenciam. Eles aprendem a pausar antes de agir. Essa pausa não é fraqueza, é consciência. É o espaço entre o estímulo e a resposta. Quem desenvolve autocontrole não elimina emoções, mas aprende a administrá-las. Sente, percebe, mas não se torna refém. Esse nível de maturidade cria estabilidade, e estabilidade gera decisões mais seguras. Outro ponto essencial é que o autocontrole protege o futuro. Muitas oportunidades são perdidas não por falta de capacidade, mas por falta de preparo emocional. Uma reação errada, no momento errado, pode fechar portas importantes. Já o domínio próprio preserva caminhos, constrói confiança e fortalece a reputação. Existe também um impacto direto nos relacionamentos. Pessoas que não controlam suas emoções tendem a gerar conflitos, desgastes e rupturas. Já quem possui equilíbrio emocional constrói ambientes mais saudáveis, relações mais sólidas e conexões mais duradouras. Isso não acontece por acaso, é resultado de um interior governado. No final, o autocontrole se torna uma evidência clara de transformação. Não é sobre perfeição, mas sobre progresso contínuo. Então a pergunta se torna inevitável. Você tem sido governado pelas suas emoções ou tem aprendido a governá-las? Porque essa resposta revela o nível de autoridade que você realmente possui sobre a própria vida. Ao mergulhar nos ensinamentos do livro de Provérbios, torna-se evidente que existe uma diferença marcante entre quem vive pelo momento e quem vive por princípios. Essa diferença não está apenas nas ações visíveis, mas na forma como cada um enxerga o futuro. Enquanto muitos são guiados pelo agora, os justos desenvolvem a capacidade de ver além. Nos conselhos de Salomão, a prudência e o discernimento aparecem como ferramentas que permitem antecipar consequências. O sábio não decide apenas com base no prazer imediato, mas considera o impacto a longo prazo. Ele entende que cada escolha carrega sementes que, cedo ou tarde, produzirão resultados. Grande parte dos erros acontece exatamente pela incapacidade de enxergar além do presente. Decisões impulsivas, baseadas em emoções momentâneas, podem parecer boas no início, mas geram consequências negativas no futuro. E esse ciclo se repete em diversas áreas da vida: finanças, relacionamentos, palavras e atitudes. Por outro lado, quem desenvolve visão começa a viver de forma diferente. Antes de agir, analisa. Antes de decidir, pondera. Antes de falar, considera o efeito das palavras.
Esse tipo de postura cria uma vida mais estável, porque reduz riscos e evita armadilhas que não são visíveis à primeira vista. Existe também uma dimensão espiritual nessa visão. Enxergar além do imediato não é apenas inteligência, é sensibilidade. É perceber caminhos, discernir intenções e identificar oportunidades que não são óbvias. Os escolhidos operam nesse nível porque aprenderam a não se deixar dominar pelo impulso. Outro ponto importante é que viver com visão exige paciência. Nem sempre o melhor caminho traz resultados rápidos. Muitas vezes exige espera, consistência e confiança no processo. E isso confronta a mentalidade imediatista que domina grande parte das pessoas. Mas quem entende esse princípio constrói algo sólido e duradouro. No final, tudo se resume a uma escolha silenciosa: viver pelo que se vê agora ou pelo que se pode construir no futuro. Então a pergunta se torna inevitável. Suas decisões estão sendo guiadas pelo impulso do momento ou pela visão do que você quer se tornar? Porque essa resposta define a direção da sua vida. Nos ensinamentos do livro de Provérbios, há uma ênfase constante em algo que vai além do conhecimento comum, o discernimento. Trata-se da capacidade de perceber o que não é óbvio, de identificar intenções ocultas e de enxergar caminhos que, à primeira vista, parecem corretos, mas escondem consequências perigosas. Ao apresentar esses princípios, Salomão revela que nem tudo o que parece certo realmente é. Existem caminhos que parecem bons aos olhos humanos, mas que conduzem à destruição. Essa é uma das armadilhas mais sutis da vida. Confiar apenas na aparência, na emoção ou na lógica imediata. Sem discernimento, a pessoa se torna vulnerável. Pode ser enganada por palavras bonitas, decisões rápidas ou oportunidades aparentemente vantajosas. Muitas quedas não acontecem por falta de inteligência, mas por falta de percepção. E essa percepção não é natural. Ela precisa ser desenvolvida. Quem caminha com sabedoria aprende a observar além da superfície. Analisa atitudes, percebe padrões, identifica incoerências e não se deixa levar facilmente por impressões iniciais. Existe uma atenção ativa, uma vigilância interior que impede decisões precipitadas. Isso não gera paranoia, mas proteção. Outro aspecto importante é que o discernimento cresce com a prática. Cada experiência, cada erro e cada acerto contribuem para afinar essa sensibilidade. Os escolhidos não ignoram o que viveram, eles aprendem com isso. Transformam experiências em aprendizado e aprendizado em direção. Existe também um elemento espiritual envolvido. O discernimento não depende apenas da mente, mas de um coração alinhado. Quanto mais sensível a pessoa se torna à verdade, mais facilmente identifica o que não está alinhado. É como um ajuste interno que começa a rejeitar automaticamente o que pode causar dano. No final, o discernimento se torna um escudo invisível. Ele não elimina desafios, mas evita muitos deles antes mesmo que se manifestem. Então a pergunta se torna direta. Você tem olhado apenas para o que parece? Ou tem buscado entender o que está por trás? Porque essa resposta define quantas armadilhas você ainda vai precisar enfrentar ou evitar. Ao explorar o livro de Provérbios, uma imagem poderosa é apresentada. A sabedoria não está escondida. Ela clama, ela chama, ela se posiciona em lugares públicos. Ou seja, o problema não está na ausência de direção, mas na falta de sensibilidade para ouvir. E é exatamente aqui que se revela a diferença entre muitos e os escolhidos. Nos ensinamentos de Salomão, a sabedoria é descrita como alguém que levanta a voz nas ruas, nos caminhos e nas decisões da vida. Isso significa que constantemente existem alertas, conselhos e direções disponíveis. No entanto, nem todos estão atentos. Muitos estão distraídos, ocupados ou simplesmente desinteressados. A realidade
é que ouvir a sabedoria exige silêncio interior. Uma mente agitada, cheia de ruídos, preocupações e distrações, dificilmente percebe direção. Por isso, tantos passam por situações que poderiam ter sido evitadas, não por falta de aviso, mas por falta de atenção. A sabedoria falou, mas foi ignorada. Os escolhidos desenvolvem uma escuta diferente. Eles aprendem a desacelerar, a refletir e a observar. Não tomam decisões apenas no impulso ou na pressa. Existe um espaço entre ouvir e agir, e é nesse espaço que a sabedoria se manifesta com mais clareza. Essa pausa se torna uma ferramenta poderosa. Outro ponto importante é que a sabedoria nem sempre fala de forma confortável. Muitas vezes ela confronta, corrige e direciona para caminhos que exigem renúncia. E é exatamente por isso que muitos a ignoram. Preferem seguir o que é mais fácil, mais rápido ou mais agradável, mesmo sabendo, no fundo, que não é o melhor caminho. Existe também uma consequência para quem ignora repetidamente a sabedoria. Com o tempo, a sensibilidade diminui. Aquilo que antes incomodava passa a ser normal. Aquilo que antes parecia errado começa a ser aceito. E aos poucos, a pessoa perde a capacidade de discernir com clareza. Esse é um dos processos mais perigosos. No final, a questão não é se a sabedoria está disponível. Ela sempre está. A questão é quem está disposto a ouvir, ajustar e obedecer. Então a pergunta se torna inevitável. Você tem reconhecido a voz da sabedoria nas suas decisões diárias? Ou tem ignorado sinais que já estavam claros? Porque essa resposta revela o nível da sua sensibilidade espiritual. Dentro dos ensinamentos do livro de Provérbios, existe uma verdade que confronta a lógica comum. Nem todo sucesso é, de fato, sucesso. Resultados externos podem impressionar, mas não sustentam uma vida se não forem acompanhados de caráter. E é exatamente aqui que muitos se perdem. Confundem conquistas visíveis com crescimento verdadeiro. Nos princípios apresentados por Salomão, a integridade aparece como algo mais valioso do que riquezas. Isso revela que não basta chegar, é preciso permanecer. E permanecer exige estrutura interior. Sem caráter, qualquer conquista se torna instável, vulnerável e passageira. A sociedade costuma valorizar resultados rápidos, visibilidade e reconhecimento. Porém, raramente observa o que sustenta tudo isso por trás. Decisões erradas, atalhos, falta de ética e incoerência podem até gerar ganhos momentâneos, mas sempre cobram um preço. E esse preço, muitas vezes, chega de forma silenciosa e inevitável. Os escolhidos entendem que caráter é construído no oculto, nas pequenas decisões, nas escolhas que ninguém vê, nas atitudes que não recebem aplausos. É nesse lugar que a base é formada. E quando a base é sólida, os resultados deixam de ser frágeis. Passam a ser consequência de uma estrutura firme. Outro ponto essencial é que o caráter protege. Ele funciona como um limite interno que impede decisões destrutivas, mesmo quando há oportunidade para errar. Não depende de fiscalização externa, mas de convicção interna. E isso gera confiança, tanto para si mesmo quanto para os outros. Existe também uma conexão direta entre caráter e legado. Resultados podem ser temporários, mas o caráter constrói algo que permanece. Pessoas íntegras deixam marcas, influenciam vidas e criam caminhos que vão além delas mesmas. Isso é um nível de sucesso que não pode ser medido apenas por números ou conquistas materiais. No final, tudo se resume a uma escolha silenciosa: impressionar por fora ou construir por dentro. Então a pergunta se torna inevitável. O que você está priorizando? Resultados imediatos ou fundamentos duradouros? Porque essa resposta define não apenas onde você chega, mas o que acontece depois que você chega.
Ao percorrer os ensinamentos do livro de Provérbios, fica claro que a sabedoria não é apenas adquirida, ela é revelada. Existe um nível de entendimento que não vem do esforço humano isolado, mas de uma conexão viva com Deus. E é exatamente nesse ponto que os escolhidos se diferenciam. Eles não apenas aprendem princípios, eles buscam a fonte desses princípios. Nos escritos de Salomão, a sabedoria é apresentada como um tesouro que deve ser buscado com intensidade, como quem procura prata ou ouro escondido. Isso revela que não se trata de algo superficial ou automático. Existe um nível de profundidade que só é acessado por quem decide ir além do básico, além do óbvio, além da rotina. Buscar a Deus não é apenas um ato religioso, é uma postura contínua. Envolve atenção, sensibilidade e disposição para ouvir. Muitos querem respostas rápidas, mas não desenvolvem relacionamento. Querem direção, mas não cultivam intimidade. E sem esse vínculo, a sabedoria permanece apenas na superfície. Os escolhidos entendem que há segredos escondidos em princípios simples. Versículos que parecem comuns carregam profundidades que só são reveladas com tempo, meditação e prática. É como se cada camada revelasse outra ainda mais profunda. E isso transforma completamente a forma de enxergar a vida. Outro ponto essencial é que essa revelação traz clareza. Decisões se tornam mais seguras, caminhos mais definidos e escolhas mais alinhadas. Não significa ausência de desafios, mas presença de direção. E ter direção em um mundo confuso já é uma vantagem poderosa. Existe também um ajuste interno que acontece nesse processo. Quanto mais alguém busca, mais sensível se torna. Pequenos sinais passam a ser percebidos, detalhes ganham significado e a percepção se amplia. Isso não é coincidência, é fruto de um relacionamento que está sendo construído. No final, a sabedoria deixa de ser apenas algo que se aprende e passa a ser algo que se vive em parceria com Deus. Então a pergunta se torna inevitável. Você tem buscado apenas respostas ou tem buscado a fonte da sabedoria? Porque essa escolha define o nível de revelação que você está preparado para receber. Dentro dos ensinamentos do livro de Provérbios, a língua aparece como um dos elementos mais poderosos e também mais perigosos da vida humana. Não se trata apenas de comunicação, mas de direção. Palavras não apenas expressam pensamentos, elas moldam realidades, constroem caminhos e definem consequências. Nos princípios apresentados por Salomão, fica evidente que falar não é um ato neutro. Existe peso em cada palavra liberada. Muitas vezes, destinos são alterados por aquilo que foi dito em um momento de impulso. Outras vezes, vidas são restauradas por palavras certas no tempo certo. A diferença está no nível de consciência de quem fala. Ao observar o comportamento humano, percebe-se que grande parte dos conflitos nasce da falta de controle na fala. Respostas precipitadas, críticas desnecessárias, palavras duras ou carregadas de emoção criam rupturas difíceis de reparar. E o mais perigoso é que depois de ditas, as palavras não podem ser recolhidas. Por outro lado, quem desenvolve sabedoria aprende a usar a língua como instrumento de construção. Palavras passam a ser usadas para orientar, fortalecer, aconselhar e edificar. Existe intenção, cuidado e direção. Esse tipo de comunicação transforma ambientes, fortalece relacionamentos e gera impacto positivo. Outro aspecto profundo é que a forma como alguém fala revela o estado interior. Não é possível manter palavras saudáveis com um coração desorganizado por muito tempo. Em algum momento, o interior se manifesta. Por isso, os escolhidos não cuidam apenas do que dizem, mas daquilo que alimentam dentro de si. Existe também uma dimensão estratégica nisso. Saber quando falar, como falar e quando se calar é uma habilidade poderosa.
Nem toda verdade precisa ser dita em qualquer momento. Nem toda opinião precisa ser expressa. A sabedoria filtra, organiza e direciona a comunicação de forma eficaz. No final, a língua se torna uma ferramenta que pode construir pontes ou criar abismos. Então, a pergunta se torna inevitável. Suas palavras têm sido usadas para gerar vida ou têm criado destruição ao seu redor? Porque aquilo que você libera pela boca não apenas revela quem você é, define o caminho que você está construindo. Ao explorar os princípios do livro de Provérbios, fica evidente que a justiça não é algo pontual, nem uma atitude isolada em momentos específicos. Ela não se manifesta apenas em grandes decisões, mas principalmente nas escolhas diárias, muitas vezes invisíveis. E é exatamente isso que diferencia quem apenas aparenta ser correto de quem realmente vive de forma íntegra. Nos ensinamentos de Salomão, a justiça está ligada à constância. Não se trata de fazer o certo quando é conveniente, mas de manter um padrão, independentemente das circunstâncias. Essa consistência constrói caráter e fortalece a identidade, porque a pessoa deixa de agir por impulso e passa a agir por princípio. Grande parte das pessoas associa justiça a julgamento ou a momentos de decisão extrema, mas Provérbios mostra que ela está presente nos detalhes, na forma de falar, nas escolhas financeiras, nos relacionamentos, na honestidade silenciosa e nas atitudes que ninguém vê. É nesse nível que a verdadeira integridade é formada. A construção desse estilo de vida exige vigilância constante. Pequenas concessões, aparentemente inofensivas, podem abrir portas para desvios maiores. Por isso, os escolhidos não negociam princípios. Eles entendem que cada decisão carrega peso e que a repetição dessas decisões molda o futuro. Outro ponto essencial é que a justiça gera estabilidade. Quem vive alinhado com princípios sólidos não é facilmente abalado por pressões externas. Existe uma segurança interna que sustenta decisões, mesmo quando há oposição ou dificuldade. Isso cria uma base firme para todas as áreas da vida. Além disso, a justiça influencia outros. Pessoas que vivem com integridade se tornam referência, mesmo sem perceber. Suas atitudes falam mais alto que palavras, e isso gera impacto ao redor. Não se trata de perfeição, mas de coerência, viver aquilo que acredita. No final, a justiça deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma expressão natural de quem a pessoa se tornou. Então a pergunta se torna inevitável. Você tem praticado o certo apenas em momentos específicos? Ou tem construído um padrão de vida baseado em princípios? Porque essa resposta revela a consistência da sua transformação. Nos ensinamentos do livro de Provérbios, a prudência aparece como uma habilidade essencial para quem deseja viver com sabedoria. Não se trata apenas de cautela, mas de percepção antecipada. É a capacidade de enxergar consequências antes que elas se manifestem, evitando dores que poderiam ser prevenidas. Ao transmitir esses princípios, Salomão mostra que o prudente vê o mal e se esconde, enquanto o simples segue adiante e sofre as consequências. Essa afirmação revela algo poderoso. Nem todo sofrimento é inevitável. Muitos poderiam ser evitados com um pouco mais de atenção e discernimento. Grande parte das pessoas vive reagindo ao que acontece, em vez de se antecipar ao que pode acontecer. Decidem no impulso, ignoram sinais e só percebem o erro quando já estão lidando com as consequências. Esse padrão gera desgaste, perda de tempo e frustração constante. Por outro lado, quem desenvolve prudência começa a viver de forma estratégica. Observa detalhes, considera riscos e não se deixa levar apenas por emoções momentâneas. Existe uma análise silenciosa acontecendo antes de cada decisão. Isso não paralisa, pelo contrário, direciona com mais precisão. Outro aspecto importante é que a prudência não elimina oportunidades, mas ajuda a selecionar as melhores.
Nem tudo que parece bom deve ser aceito. Nem toda porta aberta é, de fato, um caminho certo. Os escolhidos entendem isso e, por isso, evitam decisões precipitadas que poderiam comprometer o futuro. Além disso, a prudência constrói segurança. Com o tempo, a pessoa se torna mais estável, menos vulnerável a erros repetitivos e mais preparada para lidar com desafios. Isso gera confiança, não apenas internamente, mas também para aqueles que estão ao redor. No final, a prudência funciona como um sistema de proteção antecipada. Ela não impede que desafios existam, mas evita muitos deles antes mesmo de surgirem. Então, a pergunta se torna inevitável. Você tem vivido reagindo ao que acontece ou tem aprendido a antecipar o que pode acontecer? Porque essa resposta define o nível de segurança que você constrói para o seu futuro. Ao mergulhar nos ensinamentos do livro de Provérbios, torna-se claro que a sabedoria não é entregue de forma automática ou superficial. Ela exige busca, desejo e intensidade. Existe um nível de profundidade que só é acessado por aqueles que realmente querem, não de forma casual, mas com fome genuína. Nos princípios apresentados por Salomão, a sabedoria é comparada a tesouros escondidos. Isso revela que ela não está na superfície. Quem busca de maneira rasa encontra respostas rasas, mas quem decide cavar mais fundo começa a descobrir riquezas que transformam a forma de pensar, agir e viver. Grande parte das pessoas deseja resultados, mas não deseja o processo. Querem direção, mas não querem busca. Querem respostas rápidas, mas não estão dispostas a investir tempo, atenção e esforço. E é exatamente por isso que permanecem no mesmo nível. A profundidade da revelação sempre será proporcional à intensidade da busca. Os escolhidos desenvolvem essa fome espiritual. Eles não se contentam com o básico, com o óbvio ou com o superficial. Existe uma inquietação interna, um desejo constante de crescer, entender mais e viver de forma mais alinhada. Essa fome os mantém em movimento, em aprendizado contínuo. Outro ponto essencial é que essa busca gera transformação progressiva. Não acontece de uma vez, mas em camadas. A cada nova compreensão, ajustes são feitos, decisões são refinadas e a vida começa a se reorganizar. Esse processo cria consistência e fortalece a base. Além disso, a fome espiritual protege contra a estagnação. Quem para de buscar começa, aos poucos, a se acomodar. E a acomodação é um dos maiores inimigos do crescimento. Já quem mantém o desejo ativo continua avançando, mesmo em meio a desafios. No final, a sabedoria se revela para quem a valoriza de verdade. Então a pergunta se torna inevitável. Você está buscando apenas quando precisa? Ou tem cultivado uma fome constante por crescimento e direção? Porque essa resposta define o nível de profundidade que você está disposto a alcançar. O livro de Provérbios estabelece uma base inegociável para toda compreensão verdadeira: o temor ao Senhor. Não como medo paralisante, mas como reverência, alinhamento e consciência da grandeza divina. É a partir desse ponto que a mente começa a enxergar com mais nitidez a realidade da vida. Segundo os ensinamentos de Salomão, sem esse princípio inicial, todo conhecimento se torna incompleto. A pessoa pode acumular informação, experiência e até inteligência, mas ainda assim permanecer confusa em decisões essenciais. Isso acontece porque a clareza não nasce apenas da razão, mas da direção espiritual correta. Muitas vezes, o ser humano tenta organizar a vida apenas com lógica, planejamento e esforço pessoal. Porém, sem esse eixo central de reverência e humildade, as decisões se tornam instáveis. O que parece certo em um momento pode se revelar equivocado em outro, justamente pela falta de fundamento interno sólido. Os escolhidos entendem que o temor a Deus não limita, mas organiza. Ele não aprisiona,
mas orienta. Quando esse princípio está ativo, as escolhas deixam de ser aleatórias e passam a seguir um padrão de sabedoria que protege, direciona e fortalece o caminho. Além disso, esse temor gera discernimento. A pessoa começa a perceber o que antes não percebia. Situações, intenções e caminhos passam a ser avaliados com mais profundidade. Isso reduz erros e aumenta a precisão das decisões ao longo da vida. Outro ponto essencial é que esse princípio impede a arrogância intelectual. Quanto mais alguém cresce em sabedoria, mais consciente se torna de que não sabe tudo. Essa humildade abre espaço para aprendizado contínuo e evita quedas causadas pelo orgulho. No final, a verdadeira clareza não nasce da autossuficiência, mas da conexão com o princípio correto. Então fica a reflexão. Sua visão de vida está sendo guiada apenas pelo que você entende, ou também pelo temor que organiza o que você ainda não compreende. No livro de Provérbios, a disciplina não é tratada como um detalhe opcional, mas como um divisor de caminhos. Ela aparece como um instrumento de formação que corrige rotas e molda caráter. Sem disciplina, o conhecimento permanece superficial e não se transforma em vida prática. Nos ensinamentos de Salomão, o sábio não é aquele que apenas sabe, mas aquele que aceita ser corrigido. A correção revela maturidade. Já a rejeição da disciplina revela resistência interna que impede o crescimento, mesmo quando há potencial. Grande parte das pessoas deseja avanço, mas rejeita o processo que o produz. Querem resultado sem ajuste, crescimento sem desconforto, mudança sem confronto interno. Porém, na lógica da sabedoria, não existe transformação real sem correção de rota. Os escolhidos se diferenciam justamente aqui. Eles não romantizam seus erros, nem se protegem da verdade. Quando a vida aponta falhas, eles não recuam, eles ajustam. Essa disposição silenciosa de ser moldado é o que sustenta o crescimento contínuo. Outro ponto essencial é que a disciplina constrói consistência. Não é o entusiasmo que define o destino de alguém, mas a capacidade de permanecer firme mesmo quando a motivação diminui. É a repetição correta que forma uma vida estável e confiável. Além disso, a disciplina protege contra ciclos repetitivos de erro. Quem não se permite ser corrigido acaba revivendo os mesmos problemas sob novas formas. Já quem aprende com a correção encurta caminhos e evita dores desnecessárias. No final, a disciplina não é um castigo, é um selo de pertencimento ao processo da sabedoria. Então a reflexão é inevitável. Você tem apenas ouvido a sabedoria, ou tem permitido que ela te molde de verdade, mesmo quando isso exige mudança? O livro de Provérbios revela que a verdadeira sabedoria não começa no que é visto, mas no que é cultivado em segredo. Antes de qualquer resultado externo, existe um processo interno silencioso, onde decisões, pensamentos e atitudes são moldados diariamente. Nos ensinamentos de Salomão, o caráter precede a visibilidade. Isso significa que aquilo que uma pessoa se torna em oculto, inevitavelmente será refletido em público. Nenhum fruto aparece sem raiz e nenhuma colheita existe sem plantio consistente. Muitas pessoas buscam resultados imediatos, mas ignoram o processo invisível que sustenta esses resultados. Querem reconhecimento sem construção, influência sem fundamento e conquistas sem preparação. Porém, a sabedoria sempre opera na lógica do invisível antes do visível. Os escolhidos entendem que o verdadeiro teste não está na exposição, mas na rotina. É no silêncio das decisões diárias que o destino é formado. Pequenas escolhas repetidas constroem grandes resultados ao longo do tempo. Outro ponto essencial é que a vida oculta revela quem a pessoa realmente é, sem filtros ou máscaras. O que se faz quando ninguém está olhando define a autenticidade do caminho. E é exatamente aí que a sabedoria se manifesta com mais intensidade. Além disso,
Os frutos da sabedoria não são apenas externos, mas internos. Paz, equilíbrio, clareza e estabilidade emocional são sinais de uma vida alinhada com princípios sólidos. Esses frutos não podem ser fabricados. São consequência natural de um processo consistente. No final, a sabedoria não precisa se anunciar, ela se revela. Então a pergunta decisiva é: o que sua vida oculta está construindo hoje, que seu futuro terá que revelar amanhã? Ao longo de tudo o que foi revelado, fica evidente que o livro de Provérbios não é apenas uma coletânea de ensinamentos antigos, mas um sistema vivo de percepção que continua separando os que apenas vivem dos que realmente compreendem a vida. Sob a inspiração de Salomão, percebemos que a sabedoria não se impõe, ela se revela. E essa revelação não acontece para todos da mesma forma, porque depende da forma como cada um decide enxergar, buscar e aplicar. A grande verdade é que muitos têm acesso às mesmas palavras, mas nem todos acessam o mesmo nível de entendimento. Isso porque a sabedoria não é apenas sobre ouvir, mas sobre ser transformado pelo que se ouve. Ela exige percepção, humildade e disposição para a mudança. Os escolhidos não são definidos por superioridade, mas por sensibilidade espiritual e prática. Eles enxergam além do óbvio, percebem o que está oculto nos princípios e aplicam o que outros apenas ignoram. E é isso que muda completamente o destino de uma vida. A pergunta inicial retorna com ainda mais força. Será que você é um deles? Não por mérito, mas por disposição. Porque enxergar a sabedoria não é apenas um privilégio intelectual. É uma decisão interna de quem decide não viver de forma superficial. No fim, Provérbios não termina quando a leitura acaba. Ele começa quando a vida passa a ser interpretada através dele. E é aí que tudo muda. Decisões, caminhos, escolhas e resultados deixam de ser aleatórios e passam a ter direção. Então a verdadeira conclusão não está no texto, está na sua resposta a ele.